Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Ayurveda e alimentação. Para falarmos desse assunto, convidamos a Michelle Po. A Michelle Po é terapeuta Ayurveda. Muito boa tarde, Michelle. Boa tarde, Rosânia. Então veio cá para nos explicar como que é que funciona a relação da Ayurveda com a alimentação. Sim, vim falar dos princípios básicos da Ayurveda relacionados com a alimentação. Sim, e quais seriam então, Michelle? Bom, eu gosto sempre de dar uma pequena abordagem primeiro sobre quais são os princípios do Ayurveda para depois fazer essa conexão com aquilo que é a forma como a alimentação e a nutrição é vista dentro do Ayurveda. Ora, o Ayurveda é uma medicina milenar, portanto já tem 5.000 anos, pelo menos dentro daquilo que é a tradição escrita, porque em termos de tradição oral é bem mais longeva do que isso. Começou por ser acima de tudo uma medicina vibracional, ou seja, o som e tudo o que tem a ver com a vibração e com a noção do mantra foi aquilo que foi utilizado numa primeira instância dentro da própria medicina ayurvédica. E isso está substanciado no conhecimento dos 5 elementos. E porquê os 5 elementos? Porque cada elemento, em última instância, está relacionado com um estado diferente da matéria, um estado diferente de vibração da matéria, sendo que começamos por ter o éter, que é um estado de vibração bastante acelerado, tão acelerado que normalmente, mesmo dentro do Ocidente, quando nós consideramos os elementos, normalmente não são mencionados os 5, mas 4 elementos, porque o éter é um elemento que está subjacente a todos os outros. Mas nós, por exemplo, dentro das noções mais complexas, por exemplo, ao nível dos chakras, falamos do corpo etérico, ou seja, que em última instância tem a ver com aquilo que é a matriz de toda a matéria. É ainda antes de estar qualquer coisa manifesta, está dentro daquilo que é a vibração do elemento éter. Depois a seguir temos o elemento ar, que já tem uma vibração suficientemente fácil de percepcionar, pelo menos nós sentimos através do vento, por exemplo, não é? Temos depois a matéria, a vibração do fogo, que já é um pouco mais densa, então nós já conseguimos não só percepcioná-la em termos de sensação, mas também visualizá-la. Temos depois a vibração da água, que já é densa o suficiente para nós podermos penetrá-la, e temos depois a percepção ou a matéria terra, o elemento terra, que tem as partículas já tão densamente compactas que nos passa a ilusão de ser qualquer coisa tão denso que nós não possamos trespassar. Na verdade, aquilo que acontece, e por exemplo chegam-nos estes conhecimentos da Índia, que os Vaidyas e os gurus, aquelas pessoas que em última instância fazem disso todo o seu trabalho, a compreensão profunda do que é a matéria, não é? Como nós vimos, por exemplo, num filme como Matrix, não é? Em que se percebe como é que a matéria é constituída, e é através dessa compreensão profunda do que é a matéria que, por exemplo, nós temos seres iluminados como aqueles a poderem, por exemplo, levitar, não é? Porque eles compreendem tão bem como é que a matéria vibra que eles conseguem dominar o processo de levitar e, em última instância, controlar a manifestação dos 5 elementos. Ora, dentro do Ayurveda, esses 5 elementos vão se combinar entre aquilo que entre três formas, entre 3 biotipos, que são chamados de biótipos, de humores. Existem muitas várias formas de os denominar. Dentro do Ayurveda, a linguagem habitualmente utilizada é o dosha, embora dosha já esteja relacionado com esse biótipo em desequilíbrio. Então, os 3 biótipos é o vata, que é constituído pelo elemento ar e éter. Temos o pitta, que é constituído por fogo e água, e depois temos o kapha, que é constituído por água e terra. Estes três biótipos vão caracterizar tudo o que existe em termos de manifestação da matéria, ou seja, nós vamos caracterizar as pessoas dentro desta conjugação dos 5 elementos que, em última instância, depois se traduz nestes 3 biótipos. Ou seja, vamos, por exemplo, olhar para uma pessoa, observá-la, por exemplo, ao nível terapêutico e classificá-la como, por exemplo, esta pessoa é uma pessoa kapha pitta, por exemplo, não é? E quando estamos a falar de alimentação, os alimentos em si, também através da observação dos elementos
e do próprio biótipo do alimento vão ser classificados também dessa forma, não é? Ou seja, nós olhamos para um alimento e podemos dizer este alimento é um alimento Kapha Pitta ou é um alimento Vata Pitta, por aí adiante, não é? Ou seja, que a combinação desses elementos vai também reproduzir-se em termos daquilo que são, por exemplo, os sabores. E os sabores também vão ser combinações dos próprios elementos. Temos, por exemplo, o sabor salgado, que é uma combinação do elemento fogo-água. Temos, por exemplo, o sabor amargo, que é uma combinação do éter e do ar. E então, cada um, que são 6 sabores, cada um dos 6 sabores vai também ter essa combinação de elementos, e nós, em termos daquilo que é a disciplina nutricional ayurvédica, eu pessoalmente acho que é uma forma muito fascinante de olhar para a nutrição, porque é uma forma muito única, ou seja, há uma noção da unicidade do ser, não é? Da compreensão de que aquele ser vibra de uma forma muito específica e que a alimentação que ele vai precisar é também uma alimentação bastante específica. Ou seja, normalmente quando uma pessoa, eu há pouco estava a dar o exemplo do Kapha Pitta, ou seja, Kapha é como há pouco dizia, é acima de tudo constituído por água e terra, e depois tem um pouco de Pitta, quer dizer que tem um pouco mais de fogo. Mas vai ser naturalmente uma pessoa que tem uma omoplata larga, tem uma constituição mais pesada, mais densa, e obviamente que em termos de, por exemplo, de alimentação, vai precisar de uma compensação para esse peso, e aquilo que vai trazer equilíbrio a essa constituição mais pesada vai ser, por exemplo, alimentos mais vata, porque são leves, ou seja, se a pessoa já é densa, ela precisa de leveza para se poder manter em equilíbrio. Existem outras 3 características. Eu pensei que era o contrário. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma constituição mais forte, comeria, por acaso, teria a comer coisas mais pesadas. Não é isto. Não, é exatamente o contrário. Por exemplo, uma pessoa que seja muito, que seja ao contrário, que seja muito vata, ou seja, que tenha muita constituição de éter e de ar, o que é que vai acontecer? Se a pessoa é muito leve, para ela se sentir equilibrada e para ela se sentir... Não voa. Se ela comesse alimentos leves também, por exemplo, uma salada... Alfaces e coisas. Uma pessoa que normalmente as pessoas de Vata têm como característica mental serem muito criativas, não é? Porque elas estão sempre conectadas com a energia superior. Já as pessoas de Kapha estão mais conectadas à terra, naturalmente. O pé no chão, mais exatamente. o pé no chão. Então o que é que elas vão precisar? Exatamente do pé no chão, ou seja, vão precisar as pessoas Vata vão precisar de comer alimentos mais pesados para lhes darem enraizamento em última instância. Acontece o oposto com as pessoas de Kapha. Como elas já estão muito ligadas à terra, elas precisam de comer alimentos, por exemplo, Vata, para equilibrarem, para em última instância se conectarem de uma forma mais leve à própria energia que está à volta delas, não é? E estas dinâmicas vão sempre processar-se assim. Se a pessoa for muito Pitta, quer dizer que tem muito fogo, vai naturalmente precisar dos opostos, ou seja, do Vata e do Kapha. Porque lhe traz ambos. O Pitta tem fogo e é quente, é o único que é quente. Depois o Vata é frio, mas seco. E o Kapha é frio, mas úmido. Então o Pitta, em última instância, vai precisar destes ambos frios, destas temperaturas frias, para equilibrar. Normalmente as pessoas de Pitta são aquelas pessoas muito acesas, com muito fogo, que se irritam facilmente, ficam ruborizadas, por exemplo, não é? E nessa instância, por exemplo, uma pessoa que esteja com um Pitta muito elevado, existem várias técnicas dentro do Ayurveda, porque o Ayurveda contempla não só a alimentação, mas também, por exemplo, a respiração, a meditação, dentro daquilo que são considerados os hábitos, por exemplo, de higiene. É todo um leque que transcende muito só, por exemplo, a questão do banho, não é? Existe a necessidade de se limparem os 5 órgãos dos sentidos, porque é através dos 5 órgãos dos sentidos que nós vamos absorver informação à nossa volta, e limparmos também a nossa mente dentro de uma visão de higiene mental. Por isso é que, dentro daquilo que são os pilares do Ayurveda, a meditação é um dos pilares da saúde do Ayurveda, não é? Portanto, é considerada não é só porque nós ficamos espiritualmente alinhados, é considerado um fator de higiene mental, de limpeza. É considerado já um fator... Por isso é que faz parte daquilo que... O Ayurveda é sobretudo uma medicina preventiva.
não é? Portanto, e a forma como intervém é exatamente através da prática diária, aquilo que eles chamam a dinacharya, a rotina diária, de determinados hábitos, que em última instância, quando nós conseguimos segui-los minimamente, porque nós também depois temos que ver os contextos, é outra coisa que é boa dentro do Ayurveda, é que existe uma noção de que o sítio onde nós vivemos pode fazer nós temos sempre que ajustar os princípios do Ayurveda ao sítio em que nós vivemos. E o que vai acontecer é que, por exemplo, aquilo que é uma alimentação correta para nós que estamos aqui em Portugal neste momento, e na cidade de Lisboa, porque se formos para o Porto já vai ser um pouco diferente, e se formos para o Algarve também já vai ser um pouco diferente, tem a ver muito com a flora local, não é? Aquilo que vai ser, por exemplo, positivo e bom em termos de alimentação para o povo inuit que vive lá no Polo Norte já vai ser uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. É uma coisa que é bastante interessante. Há uma adequação ao clima, ao local. Por exemplo, para nós que estamos aqui nesta latitude, não é necessariamente saudável comer, por exemplo, carne. Não precisamos muito disso, mas na latitude mais a norte, a carne já é considerada saudável porque eles, de facto, como vivem num clima muito frio, ou seja, os alimentos essencialmente frios e frescos são, por exemplo, os legumes frescos, mas naquela latitude não existem legumes. Exatamente. Legumes frescos. E lá não é propriamente saudável, porque o ambiente em si já é frio. Então eles precisam efetivamente comer carnes e carnes gordas para aquecerem o corpo por dentro. Portanto, aquilo que é interessante dentro do Ayurveda é esta adaptação ao clima, à região, à latitude, à personalidade da pessoa, àquilo que são àquilo que é a sua vibração específica, não é? É uma coisa muito, muito única em termos de forma de estar. Portanto, dentro da alimentação é importante essa questão de se adequarem os sabores. Os sabores, cada um dos sabores vai despoltar emoções diferentes dentro do corpo. Não é? Por exemplo, como se costuma dizer, o sal dá gosto à vida. O sabor doce, por exemplo, é uma das coisas que eu gosto de referir. As pessoas têm habitualmente uma incidência muito grande em termos da escolha alimentar diária dentro daquilo que é o sabor doce. E isto porquê? Porque o sabor doce, efetivamente, que é constituído por água e terra, são os alimentos mais densos, são aqueles que nos produzem também, porque é mais pesado, nos produz também a sensação de maior satisfação. Mas dentro daquilo que é a perspectiva ayurvédica, claro que o sabor doce se olharmos para um prato, nós temos os cereais que, olhando para uma roda da alimentação, não é? Efetivamente os cereais ocupam ali a maior parte, mesmo a parte que corresponde aos legumes também têm uma quarta parte de sabor doce, porque todos eles provêm da terra. Só que estamos a falar de um doce que não tem a ver com pastelaria, não é? Tem a ver com a própria vibração da matéria que tem essa constituição. Dentro da perspectiva ayurvédica, como eu há pouco estava a dizer, é muito importante dentro de cada refeição nós termos os 6 sabores, porque os outros sabores, mesmo que estejam em constituições pequeninas, portanto o adstringente, o picante, o ácido, que normalmente vêm, por exemplo, na forma dos pickles ou de pequenas coisas que são acrescentadas à refeição, eles são fundamentais porque vão ter funções catabólicas, ou seja, digestivas, não? Vão ajudar a limpar o organismo por dentro e vão ajudar a digerir e têm que estar sempre presentes, porque se não acontece isso, ao final de uma refeição, o que acontece é nós ficamos com aquela sensação de falta qualquer coisa. E essa sensação buscar ou mais qualquer coisa, né? Então, normalmente aquilo que a pessoa faz quando sente que falta qualquer coisa, mas não sabe o que é como o doce, não é? Porquê? Porque o doce, como é pesado, é como se sanasse todas as necessidades. Embora não sane, mas dá essa ilusão, não é? Preenche, dá aquela sensação, ok, fiquei preenchida, já não sei muito bem do que, mas pronto, fiquei preenchida. E por isso é que muitas pessoas acabam, tem a ver com a sobremesa, não é? É engraçado porque dentro do Ayurveda aquilo que normalmente se deveria comer, por exemplo, no final da refeição, e é muito habitual ver-se isso, por exemplo, em alguns restaurantes indianos, mesmo aqui em Lisboa, são as sementes de erva doce e sementes de sésamo e pauzinhos de sândalo. Porquê? Porque toda esta conjugação de especiarias e de sementes vão ajudar
exatamente a acelerar a digestão. Em vez do café, eu costumo dizer que é o café dentro da versão ayurvédica, é a ingestão destas sementes para, em última instância, aligerar. Vai ter um efeito semelhante ao café no sentido que é digestivo, mas muito mais saudável do que o café. Do que o café em si. Então, Michel Pó, para fechar a entrevista, o que você deixaria de entendimento, de conselho aos ouvintes? Eu gosto muito daquela frase do Sócrates, fugindo completamente ao Ayurveda, do conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Eu acho que as pessoas, mesmo em termos de alimentação, elas primeiro precisam de se conhecer a si mesmas, conhecerem o seu corpo, perceberem como é que ele funciona, perceberem aquilo que é adequado a si, porque dentro de um grupo familiar nós muitas vezes temos pessoas de várias constituições e às vezes um pequeno almoço pode ser uma refeição bastante interessante com coisas muito variadas para cada pessoa, não é? Se uma pessoa estiver muito sintonizada consigo mesma, vai conseguir muito mais facilmente descobrir aquilo que é adequado a si. E aquilo que é adequado a si muitas vezes não é aquilo que a outra pessoa ou logo ao lado está a ingerir, mas é aquilo que lhe traz equilíbrio. Nós, quando estamos muito equilibrados dentro do nosso interior e da nossa mente, nós conseguimos ser seres mais disponíveis para estarmos bem, para estarmos felizes e para estarmos em harmonia com o mundo à nossa volta. Muito obrigada, então. Até uma próxima oportunidade. Obrigada eu. Boa tarde. Boa tarde. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, clinicacognitiva.pt e AC Academia Internacional da Consciência, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.